Bom dia, galera do bem, meus irmãos católicos, companheiros de batalha. Sejam todos bem-vindos. Se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo, compartilhe os vídeos, faça todo o combo, pelo amor de Deus, porque o YouTube não ajuda os canais católicos. Nenhuma rede social ajuda os canais católicos, tá? Se você quiser contribuir financeiramente aqui com o canal, tem o link do Apoia-se, está aqui na descrição do vídeo. Se tiver dificuldades com o Apoia-se, tem o link do PayPal e também tem a opção do clube de membros do canal. Tá? Todos terão seus benefícios. Primeiro, participar do nosso grupo do WhatsApp, ter acesso ao Google Drive e também vai participar do sorteio da camiseta Hora do Macabeus. Tá? Se você quiser fazer apenas uma doação de 5 para o canal, aqui tem o QR Code, aqui, mira o celular ali no QR Code, faz uma doação direto para o canal, tá bom? Minhas redes sociais aqui, já fazendo a propaganda, além do meu canal no YouTube, tem o meu perfil no Facebook, Cristiano Macabeus, tem a minha página, que é As Mentiras do Apocalipse Protestante, meu novo blog, horadomacabeus.com, e no Twitter, Macabeus. No Twitter, no Facebook e no meu novo blog eu disponibilizo todo o meu material, é tudo de graça, gente. Eu peço uma contribuição, isso aí é espontânea, lógico. Se você não puder contribuir financeiramente com o canal, divulgue o canal, dá o like, aperta aí no sininho para receber as notificações. Hoje à noite vai ter uma live onde eu irei fazer algumas considerações a respeito do debate com o senhor Fortunato. E não paga nada, se inscrever no canal não paga nada, dar o like não paga nada, por isso que a gente pede. Eu agradeço de coração todos que contribuem com o canal financeiramente e com a pessoa aí que também dá sua contribuição divulgando e dando like. Eu também agradeço de coração, minha gente. Vou fazer esse vídeo rápido mesmo, tá? Vai ser aquele drops, aquela famosa pílula que o pessoal fala, tá bom? Um dos argumentos, um dos principais argumentos dos católicos futurísticos, dos protestantes, esses protestantes que defendem o apocalipse futurístico, e também desses católicos como o senhor Fortunato, que ele defende Roma pagã. Cara, não tem sentido nenhum Roma pagã ser a prostituta da Babilônia. Eu vou explicar isso melhor na live de hoje à noite, tá? Mas um argumento que, ao meu ver, é um argumento infantil até, é dizer que Mateus 24 não tem nada a ver com o Apocalipse. Por quê? Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13 é um tiro no pé dos futurísticos e também desses católicos aí que defendem Roma como Roma pagã, tá, gente? Roma pagã como a prostituta da Babilônia. Simplesmente porque Mateus 24 está falando da destruição do templo e também da grande tribulação que iria vir sobre Jerusalém, né? Deixa eu mudar a cena, eu vou explicar, tá? Eu quero explicar para vocês que na verdade tem tudo a ver, tá? Mateus 24 é o livro do Apocalipse. Lucas 21 é o livro do Apocalipse. Só tem uma grande tribulação e a grande tribulação do Apocalipse, tá? Como eu falei, na live de hoje à noite eu irei explicar melhor a respeito disso. Eu vou fazer apenas essa pílula aqui para que vocês possam ter a ideia do que eu irei explicar hoje à noite, tá? A live vai ser grande. Eu creio que vai ter 2 horas no mínimo, mas eu irei explicar ponto a ponto do delírio do senhor Fortunato. Eu peço, cara, perdão, mas aquilo ali foi uma infantilidade, gente. Eu fiquei nervoso no debate porque, cara, era uma infantilidade aquilo. Não tinha argumento. Não tinha nenhum tipo de argumento, era simplesmente o Apocalipse não é assim, não se pode. Você pega um texto e bota para o cara analisar o texto, fazer uma exegese com textos, fazendo uma comparação de um texto com o outro. O cara, não, no Apocalipse não pode. Cara, isso não é argumento. Como eu falei, o catolicismo é fé e razão. Não se tira a razão numa exegese, numa interpretação bíblica, tá? Preste atenção que em Mateus 24 eu citei esse texto no debate.
No Apocalipse 24, nos versículos do 20 ao 21, vai dizer: rogai para que a vossa fuga não seja no inverno, nem no dia de sábado. Quando fala no dia de sábado, já está falando de Israel. O único lugar onde se guardava o dia de sábado era Israel. Jesus Cristo vai mais além, ele diz assim, ó, por quê? Então, a tribulação será tão grande, ou seja, a grande tribulação, como nunca foi vista desde o começo do mundo até o presente, nem jamais será. Ou seja, essa grande tribulação que iria vir sobre Israel, iria ser tão grande como nunca foi vista e nunca mais iria acontecer algo parecido em Israel, tá? No Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, ele explica melhor. São Lucas, ele é mais detalhista, é o mesmo texto de Mateus 24, mas por ser um grego, ele tem uma linguagem assim mais acessível para, né, para o cristão. Talvez eu possa dizer assim, São Lucas, por ser grego, tá? Ele tem uma linguagem mais acessível ao cristão. Ele vai dizer assim, ó, quando virdes Jerusalém sitiada por exércitos, então sabereis que está próxima a sua ruína. Ele já fala que vai ser uma guerra em Jerusalém, tá? É o mesmo texto de Mateus 24. E ele diz assim, o que então se acharem na Judéia? Gente, a Judéia ali está com acento, não tem mais acento em Judéia, mas eu pego direto da Bíblia online ali, então enfim, tá? Diz ali, ó, então... os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Os que então se acharem na Judéia, fujam para os montes. Então ele está falando de uma guerra que iria acontecer em Jerusalém, pedindo para os cristãos fugirem ali da Judéia, né, daquela região onde iria acontecer essa guerra, tá? Os que estiverem dentro da cidade, retire-se. Os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Ele tá pedindo. Então, Jesus Cristo, ele ordena os cristãos a fugirem da cidade de Jerusalém durante essa guerra, tá? E ele chama isso de grande tribulação, lá em Mateus 24. O Fortunato, ele diz que não tem nada a ver com a grande tribulação do Apocalipse. Ele diz, ó, isso aqui não tem nada a ver com a grande tribulação do Apocalipse, é uma outra grande tribulação. Isso é um argumento tipicamente protestante. É típico do protestante citar este tipo de argumento. Na verdade, é um sofisma protestante. Desassociar Mateus 24 do Apocalipse, porque Mateus 24 fala exatamente da destruição do templo, da guerra em Jerusalém, da fuga, né? A fuga no dia de sábado, a fuga dos cristãos, né? Ali os judeus, né? Os hebreus cristãos da cidade de Jerusalém durante essa guerra. Eu vou mostrar aqui para vocês que aí também o Fortunato, ele já vai dizer assim que ele usou um argumento bem esdrúxulo ali, dizendo, não, mas é que o Apocalipse foi escrito para o cristão, não tem nada a ver com o judeu. O que tem a ver uma coisa com a outra, gente? Os cristãos, eles entram no Apocalipse como vítima, não como réu. A cidade, a Babilônia ali, é réu, não é a vítima, tá? Então, se tratando de Jerusalém ou de Roma, não tem nada a ver com os cristãos, tá? São coisas desassociadas, porque mesmo que a Babilônia ali fosse a cidade de Roma, está entrando como réu, não como vítima, tá? Então, o Apocalipse foi entregue aos cristãos como vítima. Os cristãos são vítimas, tá? Daquilo que iria acontecer. Tá? A Babilônia não, a Babilônia é réu, foi condenada por perseguir os cristãos. Então tanto faz se é Jerusalém, se é Roma, se é Istambul, sei lá, cara, qualquer outra cidade, tá? A gente tem que identificar uma cidade que perseguiu os cristãos, tá? As características ali, São João colocou essas características para que o cristão pudesse identificar a cidade que foi condenada por perseguir os cristãos. Só que ela tem várias características. Ela perseguiu os cristãos, os profetas e crucificou o seu próprio Senhor. Essa é a característica principal dessa cidade, tá bom? Mas o Fortunato falou que
não, essa grande tribulação no Apocalipse não tem nada a ver com a grande tribulação em Israel, né, na cidade de Jerusalém, e inventou uma teoria louca que porque o Apocalipse foi escrito para os cristãos, não tem nada a ver com a cidade de Jerusalém. Cara, é uma teoria louca. Poderia usar o mesmo sofisma contra Roma. Falar assim, não, mas o Apocalipse foi escrito para os cristãos, não para os romanos. Então por que você está querendo colocar a cidade de Roma aí? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Os cristãos são vítimas. A Babilônia é réu. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então ele viajou na maionese aí. Voltando aqui ao texto. Prestem atenção, Mateus 24 fala da grande tribulação, que iria acontecer em Israel, na região de Jerusalém, ali da Judéia de Jerusalém, e essa grande tribulação nunca tinha acontecido e nunca mais iria acontecer, tá? São Lucas vai mais além, São Lucas, por ser grego, tem uma linguagem mais apropriada para o cristão. Ele vai dizer que seria uma guerra em Jerusalém, que seria sitiada por exércitos, e ainda diz que os cristãos deveriam fugir da cidade durante essa guerra. Isso tem a ver com o Apocalipse ou não? Tem tudo a ver, tá? Prestem atenção aqui no próximo slide. No Apocalipse 7, prestem atenção no Apocalipse 7. Primeiro, termo ge, que significa terra. Observem, vocês que estão assistindo o vídeo, observem quantas vezes é citado o termo terra nesse texto. E depois eu vou mostrar que esse termo no próprio texto é associado a Israel. Versículo 1. Depois disso, vi 4 anjos que se conservavam em pé nos 4 cantos da terra, termo ges, detendo os 4 ventos da terra, termo ges, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, termo ges, sobre o mar e sobre árvore alguma. Agora versículo 2. Vi ainda outro anjo subir do Oriente, trazia o selo de Deus vivo e pôs-se a clamar com voz retumbante aos 4 anjos, aos quais foram dado danificar a terra e o mar, dizendo, prestem atenção nisso aqui, dizendo, no versículo 3, não danifiqueis a terra, novamente a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados os servos de nosso Deus em suas frontes, ou seja, né, na sua fronte. Agora o versículo 4, preste atenção. Então, até aqui o anjo diz, foi dado ali, né, ordem para que fosse danificada a terra, certo? Mas não era para danificar a terra antes de assinalar o número dos servos de Deus. E no versículo 4 ele diz assim, houve então o número dos assinalados, 144.000 assinalados de toda a tribo dos filhos de Israel. Como que o Apocalipse não tem nada a ver com Israel? Como que o Apocalipse não fala de Jerusalém, gente? Está falando aqui. Essa terra aqui, presta atenção, apareceu 1, 2, 3, 4, 5 vezes o termo terra aqui. 5 vezes o termo terra. E depois o anjo vai falar que não era para danificar a terra enquanto não fosse assinalado o número dos servos de Deus em sua fronte. E esses servos, todos da família, são filhos das tribos de Israel. Essa terra que ele está se referindo aqui, que seria danificada, só pode ser a terra, o território de Israel. Está falando de Israel. Tá? Então, quando Fortunato ele vem alegando que nada tem a ver com Mateus 24, tá? Porque isso aqui não foi escrito
sobre Israel, sobre os judeus? Está aqui no capítulo 7 falando que sim. Que a terra aqui seria danificada, a terra seria danificada depois que fosse assinalado os números, assinalado o número de servos de Deus das tribos de Israel, tá? E para corroborar com essa ideia, no próprio capítulo 7 fala que isso aqui se trata da grande tribulação. E lá no capítulo 7, quando o anjo apresenta aquela multidão de pessoas ali, o anjo pergunta quem são essas pessoas a João, e João disse, eu não sei. Ele fala assim, ó, tu o sabes. E o anjo diz assim, esses são os sobreviventes da grande tribulação. Essa terra que seria danificada, tá? Essa terra que seria danificada, e isso que iria acontecer, tá? Contra essa terra, é Israel, tá falando aqui, porque só iria acontecer tudo isso depois que fosse assinalado o número dos servos de Deus, e esses servos se tratavam dos filhos das tribos de Israel, tá bom? E isso seria a grande tribulação. Não está citando aqui cidade de Roma, gente, não está citando. Na história, essa grande tribulação que veio sobre Israel, esse número de pessoas aqui que foram assinaladas, aconteceu, tá? E é interessante porque no primeiro slide aqui fala que, fala da grande tribulação, do sítio da cidade de Jerusalém e Jesus ordenando os cristãos a fugirem da cidade, tá? E aqui fala exatamente sobre isso, quando fala assim, que não vai acontecer nada nessa terra antes que os servos de Deus ali sejam assinalados. E esses servos são os filhos das tribos de Israel, tá? Ou seja, aqui é simbólico dizendo, só depois que eles fugirem da cidade, os cristãos fugirem da cidade, aí sim vem a grande tribulação sobre a cidade, tá bom? Eusébio de Cesareia, gente. Eusébio de Cesareia vai explicar exatamente como isso aconteceu na história, lá em História Eclesiástica, no livro 5, no capítulo 3, lá nos parágrafos, ali nos versos 2 ao 7, vai dizer assim: depois da ascensão de nosso Senhor e Salvador, né? Depois da ascensão do nosso Salvador, os judeus, não está falando aqui dos romanos, tá? E sim, os judeus acrescentaram ao crime cometido contra ele, Jesus Cristo, inúmeras ameaças contra os seus apóstolos. Estevão foi o primeiro que eliminaram, apedrejando-o. Depois dele, Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, a quem decapitaram. E depois de todos, Tiago, o que, depois da ascensão do nosso Senhor, foi o primeiro designado para o trono episcopal de Jerusalém, e morreu de forma que já descrevemos. Os demais apóstolos sofreram milhares de ameaças de morte, foram expulsos da terra da Judéia. A partir deste momento, como se todos os homens santos tivessem abandonado por completo a própria metrópole real dos judeus e toda a região da Judéia, a justiça divina alcançou os judeus pelas iniquidades que cometeram contra Cristo e seus apóstolos, e apagou dentre os homens toda aquela geração ímpia. Gente, Eusébio de Cesareia falando que a tribulação veio sobre os judeus, depois da ascensão do nosso Senhor, depois da ascensão de Jesus Cristo, pelos crimes que os judeus cometeram contra Jesus Cristo e contra os santos, os apóstolos, os discípulos. Não entra a cidade de Roma aqui. A cidade de Roma também matou cristão. Matou no reinado de Nero, matou cristão no reinado de Domiciano, tá? Não foram todos os imperadores que perseguiram os cristãos, mas os cristãos
que foram perseguidos em Roma é consequência da perseguição judaica, porque eles deram no pé de Jerusalém. Quando eles viram ali a perseguição dos judeus, foi uma carnificina, gente. Foi uma carnificina ali no reinado de Herodes Agripa I. Eles deram no pé, porque eles viram, eles entenderam, está acontecendo a perseguição cristã em Israel, daqui a pouco vem a grande tribulação em Israel, então vamos dar no pé. É lógico que eles foram parar em Roma, em várias províncias romanas, e ali no reinado de Nero viu os cristãos como uma ameaça e perseguiu os cristãos. Depois lá Domiciano, depois o reinado de Vespasiano, Tito, Domiciano também persegue os cristãos, tá bom? Mas é uma consequência, gente, da perseguição judaica, tá? Então, mas Roma perseguiu, mas Roma não entra nessa parada. Roma perseguiu os cristãos, mas não entra. As duas cidades perseguiram os cristãos. Só que Jerusalém foi a única que foi condenada por isso. Jerusalém foi condenada por perseguir os cristãos. E os profetas, ter matado os profetas, perseguiu os cristãos e matou o seu próprio Senhor. O Apocalipse condena essa cidade pela morte de Jesus Cristo, do seu próprio Senhor, ter crucificado o seu próprio Senhor, condena a cidade por perseguir, por ter matado os profetas e por perseguir e matar os cristãos, tá? Roma só entra na história ali perseguindo e matando alguns cristãos. Roma não foi Roma que condenou Jesus Cristo à morte, que matou o seu próprio Senhor crucificado. Não foi Roma que matou os profetas, gente, tá? E como eu falei, vamos voltar ali de novo à cena, que o Apocalipse, ele diz que a grande tribulação iria vir sobre Israel. Está aqui no capítulo 7. Está falando da grande tribulação, está falando sobre danificar a terra e que essa terra era a terra de Israel. E queria esperar os filhos de Deus ali, os servos de Deus, sendo assinalados, iria esperar isso acontecer para depois vir a grande tribulação sobre Israel, tá bom? Então, Fortunato, e você que é católico e segue essa linha de pensamento aí, cara, vocês estão perdidos. Não tem como encaixar Roma nisso aqui. Não tem. Se você pegar o texto de Mateus 24 e o texto ali de Apocalipse 7, você vai ver que é a mesma coisa. Tá falando, os dois textos estão falando da grande tribulação e os dois textos estão falando sobre Israel. Não tem como encaixar Roma ali, gente, tá? Mas Roma, como eu falei, Roma perseguiu o cristão? Perseguiu. Lógico que perseguiu, reinado de Nero e reinado Domiciano. Só que é uma consequência, tá? Roma perseguir cristão não tem o peso de Israel perseguir cristão, tá? Roma perseguir, né? Ter matado Paulo, ter matado Pedro, não tem o mesmo peso de Israel ter matado Santo Estevão, Israel ter matado Tiago, irmão de João, Tiago, primo de Jesus Cristo, e vários outros discípulos. Não tem o mesmo peso. Roma era pagã, ela não tinha vínculo com Deus. O que se espera de Roma pagã é que mate mesmo, tá? Agora, Israel não, Israel tinha um vínculo com Deus, tá? Então, o peso é outro, meu filho. Tá? E a cidade condenada, a única cidade que foi condenada por matar santos, profetas e ter crucificado seu próprio Senhor foi Jerusalém, tá bom? Pessoal, se inscreva no canal, aperta no sininho, dê o like no vídeo e compartilhe os vídeos, tá? Por favor, eu agradeço de coração. Aqui você está vendo uma exegese racional. Alguém que faz uma exegese racional. Aqui você não vai ver o Cris Macabeus falando, não, mas no Apocalipse não pode. Por que não pode? Porque eu tirei essa regra do meu rabo. Porque foi isso que a gente viu no debate, tá? Não. Qual que é a cidade que matou santos e profetas? Lá em Mateus 24 é Jerusalém. Mas é o mesmo texto que está lá no Apocalipse. A cidade que mata santos e profetas. Não. No Apocalipse não pode. Esse é o tipo de debate que eu tive que aguentar no domingo, cara. Por isso que eu fiquei nervoso. E em qualquer outro debate nesse nível eu vou ficar nervoso. Porque é um cara fazendo uma exegese racional contra um cara caindo nos seus próprios devaneios. Gente, tirando uma regra do rabo, meu. Só pode. Não, no Apocalipse não pode. Cara, isso não é regra. Não, isso não é um crivo para um debate. Isso não... Cara, não existe isso.
Onde o cara tira isso aí? Não, no Apocalipse não pode, não pode. Cara, como você vai debater com alguém desse jeito, tá? Então, mais uma vez, eu vou voltar lá, mais uma vez. Gente, eu vou voltar aqui de novo. Prestem atenção. Jesus Cristo falando da grande tribulação, Mateus 24. Falando também da grande tribulação em Lucas 21, falando sobre o sítio de Jerusalém. Olha, grande tribulação, tá vendo? Em Jerusalém, no território de Israel. Mandando os cristãos fugirem de Israel, do território de Jerusalém, durante a tribulação. Apocalipse capítulo 7 vai falar do termo terra, termo gues, vai falar dos anjos que iriam danificar a terra, falando da grande tribulação, dos anjos que iriam danificar a terra, mas não iriam fazer isso sem que fosse assinalado o número de servos, o número de servos de Deus, tá? Só que esses servos são os filhos da tribo de Israel. Logicamente está falando para aqueles cristãos que se converteram, né? Os judeus que se converteram ao cristianismo e queriam fugir de Israel antes da tribulação, tá? E depois dessa fuga, depois que eles são assinalados, aí sim os anjos iriam danificar a terra. Que terra? Terra de Israel, está falando de Israel. E no mesmo capítulo vai falar que isso é a grande tribulação, tá bom? E Eusébio de Cesareia, por sua vez, vai colocar isso no contexto histórico, tá? Isso significa o que, gente? Uma exegese racional, tá? Que não tem nada que eu li um livrinho de um padre, eu fiquei emocionado com esse livro, eu vou ter que defender esse livro até, sabe? Cara, é razão, cara. Coloca razão nisso tudo, tá bom? Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.